Olá 5F, esse vídeo é direcionado para quem vai fazer formulário eletrônico e não formulário impresso. Quem já tem esse formulário impresso pode pular essa etapa, é apenas seguir para a parte da impressão e distribuir. Quem vai fazer eletrônico, recomendo que siga esses passos. Primeiro de tudo, eu venho aqui no meu Google Drive, tá, na minha pasta, que eu criei uma pasta com o meu nome, de exemplo, e vou fazer aqui, ó, formulário Google. Aí vou clicar aí para adicionar um. Ele já me abriu automaticamente aqui. Eu vou colocar o título do meu formulário, tá? Vou botar aqui formulário didático, só pra gente, de forma lúdica, né? Formulário didático. Na descrição do formulário você vai colocar: olá, sou estudante, não sei o que, do curso tal, estou fazendo uma pesquisa sobre isso, enfim. Aqui você vai colocar também o título, né? Aqui em cima, não pode esquecer. E ok. Agora a gente vai ter que passar pergunta por pergunta aqui, uma por uma. Então, por exemplo, eu fiz aqui algumas perguntas, criei só para ilustrar aqui, ó. Primeira pergunta: qual a sua idade? Qual a sua idade? Se você quiser, você pode colocar o número, eu recomendo que não. Bota só, já da pergunta: qual a sua idade? Aí aqui, ó, pergunta de idade, eu vou colocar uma opção numérica, uma opção não, vou colocar um campo aberto para a pessoa botar a idade que ela tem, né? Então vem aqui e clica em resposta curta. Ok. Eu posso dizer assim, ó, eu posso acrescentar uma descrição e escrever assim, ó, apenas números. Para que não tenha vários tipos de resposta, a pessoa não colocar 17 anos, por exemplo, 32 anos de idade, para a pessoa colocar só 17, só 32. Mas se a pessoa colocar depois só a gente arrumar, não é mistério. Essa é uma pergunta que eu posso deixar como obrigatória, tá? Alguns casos eu não consigo deixar obrigatória, por exemplo, assim, ó, você vai mais pra frente. Por exemplo, você tem filhos? Se a pessoa responder sim ou não. Aí, essa pergunta pode ser obrigatória. Aí depois eu vou fazer uma outra pergunta. Quantos filhos você tem? Essa pergunta ela não pode ser obrigatória, porque se a pessoa não tem, ela não vai responder. Então, analisar e ver se tem como, se cabe, deixar uma pergunta obrigatória ou não. Ok, agora está pronto aqui, pessoal. Qual a sua idade? Texto de resposta curta, beleza. Eu clico nesse maisinho e adiciono outra pergunta. Qual o seu gênero? Múltipla escolha, né? Vem aqui, escolho múltipla escolha. Coloco então a primeira opção masculino. Aí aqui já me apareceram as sugestões, ó, ali, ó. Eu vou colocar feminino, prefiro não dizer, e colocar um outro também. Isso você escolhe, né? Pode ser obrigatória, não tem nenhum problema, nesse caso. Adicionar outra pergunta, vamos lá. Qual a sua renda familiar? Qual a sua renda familiar? Vou novamente colocar uma resposta curta para a pessoa escrever ali o quanto que ela recebe, né? E posso adicionar uma descrição aqui, ó, em reais. Para a pessoa não colocar, por exemplo, em salário mínimo, né? Já houve muitos casos de pessoas perguntar renda, algumas pessoas respondem em reais, por exemplo, 1.300, outras pessoas respondem 1. Né? Claro, analisando dá para entender se a pessoa quis dizer salário mínimo, se a pessoa quis dizer renda, né? Mas é sempre bom deixar especificado. Pode ser uma pergunta obrigatória também, não tem nenhum problema, até porque o formulário ele é anônimo, né? Você não pode perguntar o nome no formulário, tá? Fique claro isso. Agora a próxima pergunta é: qual a sua etnia? Qual sua etnia? Pode ser obrigatória, vamos lá. Branco, preto, pardo, indígena e amarelo. Eu acho que não estou esquecendo de nenhuma. Tentem sempre deixar o máximo de opção possível. Se você estiver inseguro que talvez tenha alguma coisa que você deixou de fora, deixe um outro. Daí a pessoa pode escrever o que ela quiser. Mas eu acho que não esqueci de nada, então eu vou deixar assim esses outros. Ok. Deixei ela como obrigatória, deixa eu só arrumar o português aqui que... Pronto, vamos lá. A próxima pergunta que eu separei aqui é: qual a sua escolaridade? Qual a sua escolaridade? E eu fechei a página. Sem querer. Bom, pronto.
Aqui a gente vai colocar em ordem, né? Ensino fundamental incompleto. Okay. E ensino superior completo. Claro, você pode usar mais coisas, né? Você pode colocar, por exemplo, os graus do ensino superior, né? Por exemplo, graduado, pós-graduado, enfim. Né? Pode ser uma pergunta obrigatória também. Ó, outra pergunta, por exemplo, aqui, ó. Qual o seu peso, tá? Qual o seu peso? Aqui eu vou colocar, ó, automaticamente ele já me deu ali como resposta curta, tá? Por que resposta curta? Opa, saiu um negócio aqui. Por que resposta curta? Para não colocar opções. Por exemplo, vou colocar opções assim, ó. De 40 quilos até 60, de 60 a 80, de 80 a 100, tá? Pode ser. Até pode, mas tem que ter cuidado. Por exemplo, daqui a pouco tem uma pessoa de 39 quilos. Né? Sei lá. Algum problema, ou enfim, uma criança. Né? Ou, enfim, eu boto até no máximo nas minhas opções, eu boto até 130 kg, daqui a pouco aparece uma pessoa de 150 kg, como é que ela vai responder a pesquisa? Então sempre deixem aberto para a pessoa responder o que ela quiser. E além do mais, as pessoas geralmente sempre erram essa questão de opção, porque as classes elas devem ser do mesmo tamanho, né? Se eu vou de 10 em 10, eu vou sempre de 10 em 10. Então, por exemplo, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 enfim, sempre de 10 em 10. Se eu pular de 20 em 20, vai ser sempre de 20 em 20. Mas sempre quando as pessoas dão opções, sempre não, né? A maioria das vezes quando as pessoas botam opções, elas geralmente desrespeitam as classes completamente. Por exemplo, aí vai de 10 em 10, daqui a pouco tem de 20 em 20, daqui a pouco tem de 15 em 15 e fica errado. Né? Obrigatória, beleza, aqui pronto. Qual a sua altura? Caso no teu trabalho tenha essas duas perguntas, porque sei lá, você faz algum trabalho relacionado a peso, obesidade ou uma magreza crônica, sei lá, alguma coisa do tipo, é interessante que depois você cruze os dados do peso e altura e fazer MMC. É interessante, fica bem bom assim no trabalho. Obrigatório, resposta curta, beleza, isso aí. Próxima pergunta. Você tem filhos? Aqui entra aquela parte que eu disse, ó. Você tem filhos? A resposta vai ser sim, não. Né? Bom, talvez até poderia ser, né? Mas acho que melhor não. Beleza, ó. Você tem filhos? Sim ou não? Obrigatório, ok. Agora a próxima pergunta é assim, ó. Caso tenha filhos, quantos você tem? Essa pergunta não pode ser obrigatória. Por quê? Porque talvez se a pessoa não tem filhos, ela não vai responder. Claro, ela até pode responder 0. Mas melhor que deixe ela como não obrigatória. Inclusive é bom que quando vá depois lá mais adiante, quando tiver o Excel pronto lá, caso alguém coloque não tem filhos e coloque algum número, tipo assim, sei lá, a pessoa diz que não tem filhos e botou que tem 3 filhos. Então anula, bota, automaticamente exclui a resposta dos 3, né? Do número 3, fica só o não. Tem que fazer a inferência, né? Ok, a próxima pergunta que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, ó. Dê uma nota entre 0 sendo pouco, tá? E 10 sendo muito, sobre a sua satisfação com o seu curso. Opa, faltou S. Aqui eu coloco uma escala, já veio automaticamente, mas eu poderia vir aqui, ó, resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, tá. Eu poderia colocar aqui, ó, escala linear. É a melhor opção para fazer, escala linear. Daí eu boto aqui, ó, de 0 até 10, que é o que eu coloquei ali em cima, né? E aqui eu vou botar que o 0 é pouco e o 10 é muito. Depois você vai ver como é que fica isso aí. Vou deixar obrigatória. Ok, todas as perguntas anteriores que eu mostrei para vocês, como por exemplo as de alternativas, né? Por exemplo, que você tem filho, a pessoa vai responder ou sim ou não. Então é múltipla escolha, né? Ela vai escolher uma das duas só. Aqui a escolaridade também, ela vai escolher só uma dessas alternativas, ela não vai escolher duas ao mesmo tempo.
Na etnia, por exemplo, a mesma coisa, tá? Só que existem casos que, por exemplo, a pessoa pode escolher mais de uma alternativa. Por exemplo, na pergunta, você mora com quem? Você mora com quem? Tá? Aí aqui eu vou colocar aqui, ó, mãe, pai, irmão ou irmã, né? Avó, avô, e aí por diante. Posso botar mais escolha. Vou botar aqui uma opção aqui sozinho. Tá? Só que agora que é múltipla escolha, quando eu dou essa alternativa, eu permito a pessoa escolher somente um dado. Por exemplo, se eu moro com minha mãe e com meu pai, eu não conseguiria responder essa pergunta de forma certa. Por quê? Porque eu colocaria mãe ou colocaria pai. Aliás, e meu irmão também. Então, eu teria que escolher qual dos três eu iria colocar. Ficaria incompleta a resposta, né? Eu nem preciso essa estatística a partir desses dados. Então, o que eu venho? Eu clico em múltipla escolha e coloco caixas de seleção. Por quê? Ó, nota que a múltipla escolha estava redondinha aqui, ó. Quando eu boto caixa de seleção, ela fica quadrada. E daí eu posso escolher mais de uma alternativa. E é interessante que quando for assim, eu coloco uma descrição aqui, ó. Pode ser escolhida mais de uma alternativa. Tá? Porque daí agora eu posso listar todas as pessoas que moram comigo. Posso escolher mãe, posso escolher pai e irmão ao mesmo tempo, não tem nenhum problema. E é isso, por enquanto. Agora sim, ó. Se você fizer a partir do e-mail acadêmico, vai ter um problema no seu questionário que ele, a princípio, a menos que você mude, ele sempre vem com uma configuração pronta que é o seguinte: só pessoas do e-mail acadêmico podem responder esse e-mail. Esse e-mail não, esse formulário, perdão. Então você tem que desativar essa opção. Então você vai vir aqui em configurações, tá? Esse CREA-TS seria se você fosse fazer, por exemplo, uma prova, um negócio assim, e cada questão pontuar se a resposta for certa, não é o caso. Aí a gente vem aqui ó, em respostas. Coletar endereço de e-mail, não, tá, a gente deixa desmarcado porque é uma resposta anônima, ficaria chato se a gente coletasse e-mail. Não permitir edição de resposta, eu acho que não é importante isso, deixa sempre desmarcado. E agora aqui, ó, aqui é a parte mais importante, ó. Restringir aos usuários do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, enfim, restringir aos usuários do e-mail acadêmico, do IFSU, as respostas do formulário, não. Né? Ou seja, qualquer pessoa pode responder. Ah, mas a minha pesquisa é só para estudantes, por exemplo, do EJA e do IFSU, então eu vou restringir. Tá, só que assim, a gente sabe que muita gente não usa o e-mail acadêmico no dia a dia, né? Ou muita gente usa só no computador, e aí às vezes vai mandar o link no grupo da turma e eles vão responder ele pelo telefone rapidinho e não vão estar com o e-mail acadêmico, provavelmente. Né? Sempre pensar no que, por exemplo, quando for criar mais perguntas, sempre tem que pensar se há uma outra alternativa para responder, enfim, sempre pensar em quem vai responder para ser uma coisa boa, uma coisa confortável para a pessoa responder. Porque se a pessoa tiver que sair do e-mail dela, entrar no e-mail acadêmico para responder essa pesquisa, eu sinto muito, ela não vai responder essa pesquisa se tiver tudo essa mão. Né? Ok, agora vem aqui nas perguntas e eu posso mudar a cor aqui dele se eu quiser, tá? Botar as cores que eu quiser, a letra que eu quiser aqui, ó, a fonte, tá? Posso escolher, ó, para deixar bonito. Enfim, escolha de vocês. Eu posso escolher uma imagem de cabeçalho, né, relacionada ao tema. Mas aqui o mais importante é o seguinte: como é que eu compartilho o formulário? Eu venho aqui onde está escrito enviar, tá? E eu vou gerar um link. Ok, eu posso pegar ele curto, eu acho que é melhor para enviar no grupo, né? Uma opção é criar um QR Code que vocês podem fazer para facilitar a vida de vocês, a vida de quem vai ler, porque daí o que acontece? Vocês podem imprimir esse QR Code e muitas vezes dá toda aquela burocracia de enviar no grupo da turma, o líder enviar para a turma, então às vezes vocês podem chegar na sala e pedir para alguém da turma, ali na hora, escanear o QR Code e compartilhar com a turma já direto ali, né? Então, às vezes tem aquela coisa, não achei, apaguei esse mensagem do grupo e tal. É uma opção, né? Tá, copiei o link, né? Dei um Ctrl+C, eu escolhi o QR Code fácil. Eu vou deixar o link dele lá na descrição aqui do vídeo para facilitar para vocês, ok? Aí eu venho aqui em link único. E agora eu vou colar o URL. Vou colar o link, pronto. Posso escolher esses frufru, digamos assim. Tá na
Vocês escolhem, né? E agora é gerar QR Code. Pronto, tá aqui o QR Code, ó. Fazer download. E recomendo que façam em PNG, tá? Ou, enfim, vocês sabem, né? Vocês que escolhem PNG ou JPEG dá no mesmo. Tá? Agora vamos aprender a começar a parte do Excel. Tá? Que é o seguinte, aliás, agora só ensinar vocês, só antes de sair aqui, como pegar as respostas, tá? Eu, como sou uma pessoa prevenida, eu já criei esse formulário alguns dias atrás, já pedi para as turmas responderem, disse que era só poder inventar dados, nesse caso, que era só para fins didáticos mesmo, né? Então eu tive aqui 16 respostas, tá? Não use esses gráficos no trabalho de vocês, tá? Eles nem sempre estão da forma que devem estar. Beleza? Então, ok. Aqui eu tenho esses gráficos feios e estatisticamente incorretos. Provavelmente, na verdade, pode acontecer o caso, meu Deus, olha. Existe cada resposta que às vezes aparece, tá? Eu vou vir aqui agora, ó. Criar link para o app Planilhas. Criar, ok. Aqui automaticamente agora ele vai me abrir um Excel com todas as respostas aqui, ó. Por exemplo, ó, qual a cidade? 18, 21, 32, 43, ó. Eu fiz isso aqui de propósito, tá? Essas duas respostas que foi eu que respondi, inventei as respostas. Só para vocês verem que às vezes o pessoal responde uns negócios meio nada a ver. Tá? Isso é comum. Por exemplo, esteio. O que eu vou fazer com esse esteio na pergunta qual a sua idade? Provavelmente aqui, já aconteceu, tá? É um exemplo real. Claro, nesse caso foi o que eu fiz, mas é um exemplo real. Provavelmente a pessoa leu rápido e pensou assim, ó, qual a sua cidade? E botou esteio. Então o que eu faço? Eu boto um NR de não respondido, tá? Porque a pessoa não respondeu a pergunta. Ok. Qual o seu gênero? Masculino, feminino, masculino, feminino, 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 feminino. Ok, tudo certo. Aqui, ó. Qual a sua renda familiar? Ó, 3.000. Lembra que lá, quando eu fiz o formulário, eu pedi assim para eles colocarem em reais? Ok, ó. 3.000 reais, 3.522 e por diante. Ó, aqui, ó, tá um cifrão, né? Vou recopiar sem o cifrão. Esse a gente vai fazer agora. Aqui 1.360. Vou copiar sem o cifrão, sem nada. 1.360. Bom, voltou, não tem problema. Se voltou é porque continua certo. 2.300. Beleza. Aqui, ó, 1,6. Geralmente quando está 1,6 é porque a pessoa quis botar 1.600 e acabou colocando, em vez de colocar o ponto, colocou a vírgula. Porque ó, quando eu escrevo 1,600, ele automaticamente corta os dois L e fica 1,6. Ó. Então provavelmente ela quis botar 1.600. Tá? E a gente tem que analisar, ver o que pensar conforme a pessoa poderia ter respondido ali. Né? Aqui, ó, salário mínimo. Vou olhar lá no Google, o salário mínimo atual, vou jogar ali então converter, tá? Eu acredito que agora esteja 1.300, vou colocar 1.300 mesmo, não vou pesquisar, porque é só por fim didático, tá? Essa pergunta aqui, qual a sua escolaridade? Ó, médio, completo, tá? Não sei o que. Beleza. Religião, tá tudo aqui, não tem religião. Ó, aqui, ó, qual o seu peso? 65, 75, 64, 80, aqui ó, aqui dá 72 quilos. Tá, ok, as respostas são em quilos. Só que eu não posso, no Excel, eu não posso misturar letras com números. Então eu deixo só 72, eu tiro quilos. KKKKK. Bom, aí a pessoa, aí não fui nem eu, aí foi alguém que sacaneou no formulário. Vou colocar então que não respondeu. Né? Ó, 75, 85, 90, 80, 53, 75, 68, tudo certo, ó. Aqui nos 62 quilos eu vou botar o quê? Só 62. Ótimo, opa. Aqui, ó, a altura. Eu acho que é melhor trabalhar com altura em centímetros que em metro. Ou seja, melhor trabalhar com 175 centímetros do que com 1,75. Eu acredito que seja melhor. Você escolhe. Nesse caso, vamos converter tudo para centímetro. Aqui, ó, tá em centímetro, centímetro. Aqui tem metro, ó. 1,70 m. Então o que eu vou fazer? Vou botar 170 centímetros. Só converter. 1,68 está em metros, né? Acho que não está em centímetros. Acho que ninguém tem 1 centímetros e 68 milímetros. Então, provavelmente está em metro. Então, vamos converter isso aqui para centímetros. Então, 1,68 m equivale a 168 centímetros. Aqui é a mesma coisa, ó. 1,58 vai ficar 158. 1,60, 160. 1,5, 150.
1,53, 153. 1,67, 167 centímetros. Eu até buguei, né? 75 provavelmente... Agora eu não sei, né? Agora a gente tem que analisar. Pode ser até alguém com nanismo, sei lá, uma criança pode ter respondido isso aqui. Embora eu acredito que seja 175. Né? 1,60 m, 160. Beleza, é isso aí. Você tem filhos, aqui tá tudo ok, ó. Aqui tá a questão, ó. Para facilitar, porque agora aqui, ó, todas as respostas não, ó, eu tenho que colocar 0. Ou não aplicável, é melhor ainda, tá? Por exemplo, aqui a pessoa disse que não tem filho. Aí a pergunta do lado é, quantos filhos você tem? A pessoa botou 2. Isso não foi nem de propósito, né? Não fui eu que botei, alguém realmente fez isso. Então o que eu faço? Seleciono as colunas aqui de cima, ó. Todas essas colunas aqui de cima, ó, selecionei elas. E eu vou criar um filtro. Pronto, ó. Agora que esse filtro está criado, eu vou colocar aqui, ó. Onde pergunta você tem filho, eu vou colocar em ordem alfabética, de A a Z. Então as perguntas não ficaram primeiro. Então o que eu faço? Na resposta, quantos filhos você tem? Quando a pessoa responde não, a gente bota NA, de não aplicável. Ou seja, a pessoa não podia responder essa pergunta porque a pergunta anterior negaria a possibilidade de responder essa pergunta. Então, não aplicável, não aplicável e não aplicável. Ok, é isso aí. Aqui está a nota, né? De nota de 0 a 10. Tá aqui, ó, 9, 8, 10. Beleza, que não tem que arrumar, tá ok. Então, por enquanto esse é o vídeo. Tem outros na plataforma. Vocês podem ir assistindo, vão fazendo e assistindo, pausando e assistindo. Aliás, pausando e assistindo, não, pausando e aplicando aquilo que vai ensinado. Bons estudos, bom trabalho.